Olá! Mais uma vez, jornalista Jorge Fernandes, aqui na TV Com. A TV Com é a melhor. Se você quiser anunciar, entre em contato conosco para anunciar na TV Com. É certeza de retorno imediato. Esta é a TV Com. Um ponto interessante. Aumente o volume, por favor. Privatização portuária em marcha batida. Quando a privatização chegará aos portos? É uma pergunta. Quando a privatização chegará aos portos? Ou variante, ainda é de ouvido quando em uma vez ela está concluída. Quando vai estar concluída? Respondo para a surpresa de muitos interlocutores, que vira incredulidade. Ou, quando acrescento, há bastante tempo, mas busco aclarar, mesmo nossos portos públicos nasceram privados há 100 e poucos anos. O porto já nasceu privado. Agora se fala em desestatização, uma palavra difícil, que poucos sabem o seu significado. Mas era privatização, agora mudou. Nesse sentido, eu estou com um dos mais presidentes longevos da área portuária, Sindicato dos Guindasteiros, Guilherme do Amaral Távora, uma lenda viva do maior porto do Hemisfério Sul e é santista também do peixe. Fico feliz por isso. Guilherme, é um prazer te receber aqui. Já tenho uma questão para você. Quem é Guilherme do Amaral Távora? Qual a sua história de vida? Guilherme, obrigado por estar conosco. O meu nome é Guilherme do Amaral Távora e desde a mais tenra idade eu trabalho na área do porto. Entrei ao porto, meu pai já era portuário, era um ajustador mecânico, e eu me recordo na Avenida Rodrigues Alves, quando apitava a campainha às 11 horas, aquele mundo de trabalhadores, inclusive meu pai, que a gente morava ali também. Após a minha saída do Exército, com 18 anos, eu entrei na Companhia Docas de Santos na época. E até hoje eu estou aposentado, mas entrei na época como operador de empilhadeira, né, operador de equipamento, e vim até agora. Até agora aposentei e tive como presidente do sindicato dos guindasteiros, né, e voltei agora. Consultado por alguns trabalhadores, eles me convenceram a entrar nessa briga de novo. Guilherme, a tua história é linda. Você falou que tocava o apito. Uma questão interessante, nós tínhamos mais de 20 mil trabalhadores nas docas, Companhia Docas do Estado de São Paulo. Hoje é CODESP, cada hora muda, agora é Autoridade Portuária, não consigo entender. Faz um pequeno balanço do passado e do presente no maior porto do Hemisfério Sul. Nós temos uma história completamente diferente, né? Nós fomos regidos em alguma época pela Companhia Docas de Santos, família Guinle, posteriormente Companhia Docas do Estado de São Paulo, e agora que tiveram, inclusive, a capacidade de nominar Santos Authority Porto, não sei o porquê, a mudança, né, da denominação da companhia. Isso é um ponto interessante. Existem uns pensadores que não entendem que o porto é a cidade. O porto é que tem uma cidade, fique bem claro isso, mas isso não ocorre. Eu lhe pergunto, Guilherme, hoje o centro da cidade está às moscas. Isso tem a ver com o ganho dos trabalhadores portuários? Jorge, na realidade, quando você levantou a questão de desestatização, que é uma outra novidade que se apresenta, né? O Estado tirando da empresa o domínio, né, da administração do porto, isso nos preocupa muito, isso nos preocupa demais, a nós trabalhadores. E a cidade como um todo, né? Não tem como, cidade como um todo, que afeta a todos, uns mais diretamente e a outros mais superficialmente. Mas vou dar um exemplo. Qual é a garantia que esse pessoal hoje, lotado na empresa, vai ter a partir do momento da desestatização? Qual é a garantia que o nosso trabalhador avulso vai ter nesse novo modelo de desestatização? Continuará tudo como estava antes, com a escalação feita pelo OGMO, enfim. Como ficará, que no nosso entendimento é o principal, e os nossos aposentados da empresa? Continuará a complementação? Continuará o Instituto Portos, que nos dá uma garantia? Então são uma série de questões que
na nossa visão, estão no escuro, sabe? Ainda não foi de maneira nenhuma esclarecido a nós. Sem contar, e para que a pedra de toque que eu entendo, que é a questão do cais. O cais. Hoje nós temos uma série de terminais que já tem a sua localização de atracação da embarcação garantida. E o cais público? Onde vai ter o cais público? Que é, na realidade, o que mais dá trabalho para o avulso. Onde vai ficar esse cais? Nós não temos local para isso. Fala-se onde atraca-se os navios de passageiro, dizem que vai vir aqui para a parte aqui da Alamoa, mas definido nós não temos nada. E seria interessante até que esse cais dos navios de passageiro viesse para cá. Movimentaria a cidade, que hoje está bem dizer morta, na realidade está morta. Verdade. Você passa na cidade, você não vê ninguém. Gonzaga ainda tem alguma coisa, ainda tem um movimento, praia e tal. Mas aqui a cidade na realidade está morta. Com a passagem do terminal de passageiros para cá, aqui para a cidade, com certeza haveria uma movimentação maior. Nós temos uma cidade com uma série de situações para mostrar para esse turista. Hoje, o navio atraca, ele sai da cidade e poderia movimentar aqui o nosso centro. É importante a palavra do presidente Guilherme, que fala com experiência. Eu digo mais, eu quero convocar aqui os 9 municípios, através do CONDESP e AGEM, para essa questão levantada pelo Guilherme. Porque o porto tem mudado consecutivamente em relação ao cais público. Tem informações que existe uma poligonal, é uma linha do porto. Com a desestatização, o cais público, para que você possa entender, é o local onde os trabalhadores hoje, com o advento das mudanças da legislação, estão trabalhando. Sem o cais público, que também dá muito emprego para as pessoas, o porto vai ficar às mínguas e vão ter muitas dificuldades, senhores governantes aqui da nossa região. E falam também, como colocou muito bem o Guilherme, vai vir aqui o cais público para Alemoa. Mas ali não tem porto, ali não tem calado. Vão ter que fazer uma nova construção. Mas também obtive informações, Guilherme, que mesmo na desestatização, que eu acho difícil, continua o cais público. Eu acho muito difícil que isso venha a ocorrer. Outro ponto, Guilherme, com relação agora, essa desestatização, como também a privatização, o porto, na minha opinião, ele já é privatizado. Várias empresas já se encontram nos seus locais lá. O que muda com a palavra desestatização? Então, essa questão. Para os grandes terminais, nada muda. Ele já tem o seu local próprio, ele já tem sua área própria. Perfeito. Mas o cais público, que são esses navios, tipo navio de granel, que a carga nem na cidade fica. É verdade. A carga é deslocada, a maioria para Cubatão. E é essa carga que ocupa o trabalhador avulso. 60% é desse pessoal. Nós, em 2021, nós tivemos uma faixa de 200 navios que movimentaram muitas toneladas, milhões de toneladas. A partir de agora, com a desestatização, nada fica garantido. Temos poucas áreas. Uma das áreas foi a que eu coloquei, é o terminal de passageiros. Poderia ser ali, até poderia. Mas a gente não vê um incremento das autoridades nesse sentido. A Prefeitura de Santos, ela está tomando um posicionamento com respeito a isso. Ótimo. É muito cômodo desestatizar. E a Prefeitura? Onde a Prefeitura será prejudicada? E a partir do momento que a Prefeitura seja prejudicada, a população será muito mais prejudicada com isso aí. Guilherme, tem uma questão interessante agora já no lado pessoal com relação ao número de sindicatos que nós temos no Porto. O governo é um só e faz várias legislações, 12.815 a 8.630, que hoje mudou também, mas o sindicato do Porto Santos são na base de 9, 10 sindicatos. E o setor patronal através do SOPESP é um só. Nós tínhamos a unidade sindical. Será que no modelo atual, 9 sindicatos brigando entre si e o governo um só, não seria hora de repensar esse momento e ter um único sindicato no Porto Santos, Guilherme do Amaral Távora? Com a maior sinceridade possível. Fique à vontade. Muito difícil. Fala. Infelizmente, muito difícil. Não deveria ser assim, mas infelizmente hoje a gente vive, sabe? Cada um dentro da sua atividade defendendo o seu pão.
Perfeito. E não tem outra maneira de ser. A coisa funciona dessa maneira. A gente pode até tentar, Jorge, mas a gente sabe da dificuldade que é um sindicato único. Uma coisa que é discutida há muito tempo, mas a gente nunca chegou a um consenso sobre o que seria esse sindicato único. A gente tem conhecimento, e é claro, um dos principais problemas é a quantidade de trabalhadores que nós temos no Porto hoje. É claro que a gente atende, mas a gente percebe, por exemplo, que no Porto de Vitória, mas é um porto com um número menor de trabalhadores, eles têm lá um sindicato único, um sindicato unificado. Perfeito. Quer dizer, o que a gente precisa é voltar a discutir essa questão do sindicato único. A gente sabe da dificuldade, mas tem que encarar. Uma outra questão que eu lhe faço, vai ocorrer agora no dia 26 do mês de setembro, um seminário sobre segurança portuária. Esse seminário vem por lado patronal, ou seja, a Federação dos Operadores Portuários. Questão primordial é a segurança. O setor patronal faz esse tipo de ação para preservar o trabalhador a bordo da embarcação. Por que o setor laboral não tem esse tipo de ações também, com seminários, palestras para os trabalhadores? Há uma dificuldade nesse sentido? Jorge, o principal, na minha visão, é no que diz respeito à mão de obra hoje operando no porto. Perfeito. Você vê hoje, isso é fácil de você achar. O trabalhador portuário hoje, ele é obrigado a cumprir uma série de exigências. Isso. A própria lei, o próprio órgão exige, e a gente obrigatoriamente tem que cumprir. Por outro lado, alguns operadores, isso é real, não é brincadeira, ele vai buscar trabalhador fora do sistema. Quer dizer, nós portuários, OGMO, somos obrigados a participar de cursos, somos obrigados a apresentar uma série de... Em compensação, dentro de terminais, você não vê. Não vê. E o OGMO, infelizmente, não tem influência dentro desses terminais. Perfeito. Essa é a realidade. Essa é a realidade nua e crua que fala o Guilherme. Guilherme, é o seguinte, o nosso tempo é curto, mas foi importante eu te receber aqui, as suas considerações finais. Eu agradeço, Jorge, pela oportunidade da gente tentar passar para o nosso trabalhador, né, e a população em geral, o que a gente está enfrentando no porto. Não está fácil, não está fácil. Muita dificuldade, mas a gente continua lutando. A gente continua lutando. Guilherme do Amaral Távora, meu amigo, meu irmão e santista, por sinal. Fique conosco, por favor.